como já foi falado várias vezes, eu me tornei um troféu do Sérgio Moro. Todo o sistema que existia dentro daquela situação de Curitiba, seja presídio, carceragem de Polícia Federal, tudo que existia ali era um esquema que o Moro controlava, inclusive quem você recebia dentro do presídio, ele era informado. Até os advogados que te visitavam era de conhecimento de toda a operação. Então você era controlado, você ia para parlatório gravado, ilegalmente. Então você tinha uma situação que era uma situação absurda. Então o que nós vivemos ali é um regime de exceção daqueles que montaram uma operação política que buscava a criminalização da política. E conseguiram naquele momento. Eu não roubei, não me beneficiei de absolutamente nada. O dinheiro que eu tinha fora, ele era meu, fruto do meu trabalho. Talvez o erro que eu tenha cometido, como muitos brasileiros cometeram naquela altura que eu tive o dinheiro, aquele período de inflação alta, de 100%, foram pessoas que mantinham o dinheiro fora do país naquele momento, para se proteger da inflação e para poder amealhar patrimônio, guardar patrimônio como reserva. E não declarei a Receita Federal à época, coisa que, inclusive, está vencida pela origem do dinheiro pelo período, seria 5 anos o prazo de validade. Então, o que eu cometi digamos assim, de erro foi não ter declarado à Receita Federal esses ganhos que eu obtive privadamente, que foram parar no exterior naquele momento, dos quais estão prescritos depois de 5 anos. Tanto que a lei de repatriação que foi feita e que muita gente trouxe dinheiro, pessoas de situações semelhantes à minha. A única diferença é que elas não se tornaram políticos depois e nem fizeram um processo de impeachment. Até porque, para ser bem franco a você, o que eu tinha eles bloquearam. Não tem nem um centavo. Você quer saber, para ser bem franco a você. Como você mesmo está falando na pergunta, é uma referência irônica. E, obviamente, como ironia, eu quero dizer o seguinte, se o PT defende que é golpe, então o PT praticou o golpe. Que muito mais do que a Dilma, porque você pega o exemplo do Collor. O Collor, primeiro, o Collor teve um pedido de impeachment aceito com base no Fiat Elba, que não tinha nada a ver com crime de responsabilidade. Que se poderia ser, quando muito, um crime comum. Um crime comum deveria ter, como teve como o Michel Temer aqui na história do Joesley, uma denúncia feita pelo Ministério Público, pela PGR, a Câmara decide se autoriza ou não a apreciação da denúncia e o Supremo vai apreciar. Se aceitar a denúncia, o presidente é afastado. É crime comum, é diferente da responsabilidade, que o crime comum quem julga é o Supremo. E o crime de responsabilidade quem julga é o Senado. A Dilma teve um crime de responsabilidade, o Collor não teve, tanto que ele foi absolvido depois no penal, na ação penal, com relação a essa história. Então não tinha uma denúncia de crime de responsabilidade. Assim como os outros que o PT entrou nos outros governos, seja com o Itamar, com o Fernando Henrique, ele entrou com impeachment com todo mundo. E teve um, inclusive, que foi votado, com o Michel Temer, presidente da Câmara. E o recurso deles foi votado no plenário e perdeu o recurso. Então o que acontece? Se o PT acha que foi golpe na Dilma, um crime de responsabilidade que foi apontado porque ela efetivamente violou a lei orçamentária, porque ela editou decretos baseado em lastro orçamentário que ainda não havia sido apreciado pelo Congresso, se o PT acha que isso não é golpe, então o que fizeram com o Collor foi o quê? Então a ironia, quem com golpe fere, com golpe será ferido. E tem um detalhe, o Collor foi julgado como ex-presidente, porque ele já tinha renunciado e perdeu os direitos políticos. A Dilma foi julgada como presidente e manteve os direitos políticos. O que é golpe? Olha, eu já respondi isso. Se perguntar, depende do contexto que você colocar. Se você disser o seguinte, que o Temer poderia ter cumprido o que ele combinou comigo de ter evitado, ou pelo menos diminuído a carga em cima de mim com relação ao processo de cassação, que era o que estava efetivamente combinado, não tenha dúvida nenhuma que foi. Morremos abraçados. Você e Dilma? Sim, eu e o PT. Não é Dilma. A Dilma é uma personagem que atingiu um tamanho maior do que ela poderia atingir, colocado pelo próprio Lula. A Dilma não tinha tamanho para atingir o tamanho que ela atingiu. Essa que é a verdade. A Dilma, nem é culpa dela, a culpa é de quem alçou ela a essa situação, essa que é a verdade. Então a culpa da Dilma é do Lula.
E depois aí o Lula foi vítima também da Dilma, que a Dilma deu o golpe nele. Essa que é a verdade. O que eu disse, com todas as letras, que ao contrário do que o Michel fala, de que ele só soube do impeachment na véspera, que ele caiu do céu no colo dele, e que ele, coitado, sofreu muito para receber a presidência da República, para administrar o país, um fardo nas costas dele, e que ele não queria isso e que nada fez para isso, isso não é verdade. Ele efetivamente participou, sim, de toda a estratégia para chegar ao impeachment. Ele efetivamente, sim, largou o governo no momento em que ele foi alçado fora da articulação política. Ali já tinha tomado a decisão de participar do impeachment. Se não tivesse eu aceito o impeachment, ele ia fazer o quê? Ele talvez ia buscar um outro caminho, não sei o que ele ia fazer. Mas, efetivamente, ele trabalhou e muito para o impeachment, ele negociou cargos, ele buscou apoio para o impeachment. Isso eu relato com muito detalhe. Agora, se isso é conspiração ou é traição, não sou eu que estou rotulando, nem sou eu que vou rotular. Quanto à minha relação com ele, eu não tenho relação com ele nenhuma. Não é que nunca mais se falaram? Eu não falo com o Michel Temer desde 2016. Em primeiro lugar, existe um respeito por todo mundo. Da mesma forma que eu os respeitava, eles me respeitavam. Em segundo lugar, há uma convergência de muitas das razões do processo que aconteceu. A gente pode ter divergência sobre algumas coisas, mas há convergência sobre outras também. Então, eles sabem exatamente os erros que foram cometidos pelo governo, pelo PT, que acabaram levando o que ficou. Te garanto que não tinha nenhum fã da Dilma ali. Com o Vacari, que eu convivi mais tempo, porque eu fiquei mais tempo com o Vacari, talvez tenha tido mais convivência do que tive com o Zé Disseu, né? Não há dúvida nenhuma. O Vacari era uma convivência que ficamos, sei lá, uns 2 anos juntos ali convivendo. Então você acaba criando uma convivência maior. E a gente sempre brincava, a gente sempre brinca com as divergências. As divergências é levada na flauta, na brincadeira. Que tipo de brincadeira? Não, brinca. O Eduardo pensa assim, o Eduardo pensa assado. A gente brinca, você não vai ganhar essa, você vai perder. As brincadeiras normais. Mas, até porque, como eu falei antes, o respeito ele é muito grande. E a gente sempre acabou compartilhando muito as próprias decisões judiciais, e eles mesmos me pediam. Orientação? Não, orientação, opinião, né? E muitas vezes, porque quando a gente fala, está cometendo esse absurdo, é uma coisa. Quando você dá a peça para outro ler, outro vê o absurdo, e realmente o absurdo contra todos eles, não há dúvida nenhuma. Contra todos, sem exceção. Então, eu via muitas peças de todos eles e via. Inclusive do Disseu? Inclusive do Disseu, inclusive não que eu desse opinião ou orientações, mas é até para a gente saber aquilo que estava se passando, que você já sabia que ia se passar com você também. Então, eu vi as peças do Disseu, eu vi naquele momento, do Vacari eu vi, enfim, de muitos deles ali eu vi. Então, a minha relação era normal, a gente almoçava junto sábado, enfim, convivia em visita, e dividia praticamente bastante tempo junto. Essa palavra de fazer amigo na prisão é uma coisa que eu acho muito estereótipa, né? Porque amigo de prisão parece que é uma coisa... Eu acho que eu não fiz nem amigo nem inimigo. Eu acho que eu tive pessoas que estavam compartilhando do mesmo sofrimento que eu estava passando e a gente era solidário no sofrimento. Não, veja bem, tem que colocar as coisas como elas são. Se nós tiramos o PT do governo, não foi para botar o PT de volta. Então, se a população elegeu o Bolsonaro em 2018 justamente por ser um anti-PT, como é que agora eu vou ficar contra quem nós colocamos para enfrentar o PT? Então a discussão ela não é de se apoiar ou não apoiar Bolsonaro, se Bolsonaro é o melhor ou não é a melhor opção. A discussão é muito simples. Nós não temos essa história que eu escuto falar, não existe terceira via nesse país. Nunca existiu, em nenhuma das eleições. Nós vivemos 89 que você tinha a esquerda, que no início era o PDT com o Brizola, que o Lula tomou o lugar do Brizola, indo para o segundo turno, enfrentando o Collor do outro lado. Depois, em 94, Fernando Henrique tomou o Lula, ficou como líder do Marco
do PT, do campo da esquerda, e o Fernando Henrique foi ocupar o outro lado e derrotou o Lula 2 vezes. Depois o Lula conseguiu, porque você tem 1/3 do eleitorado que é PT, 1/3 do eleitorado que é anti-PT e 1/3 que no meio do caminho vai para um lado ou pode ir para o outro. E o Lula conseguiu ganhar uma confiança em 2002, pelo desgaste que já estava tendo os governos do Fernando Henrique Cardoso, e se elegeu. Se elegeu, se reelegeu, conseguiu fazer a Dilma sucessora e a Dilma se reelegeu. Mas sempre foi PT e anti-PT. Quando você tira o PT, o que acontece? O PSDB perdeu a condição de ser um anti-PT que o Bolsonaro tomou do PSDB. Eu acho que o Lula perderá a eleição, mas ele está no legítimo direito dele de disputar e de pregar o que ele acha que deve pregar. Quem tem que decidir se ele vai voltar ou não vai voltar, se o PT volta ou não volta, é a população, não é o Moro. Não é o Moro que tem que decidir isso, é a população. Não tem que tirar com ele o Lula da eleição com gol de mão. Tem que deixar o Lula jogar. E derrota ele no jogo. A minha tese sempre foi essa. Então eu quero sim que o Lula dispute. Acho importante até que o Lula dispute a eleição. Acho importante o debate ser feito. E acho importante que a gente consiga, de uma vez por todas, mostrar que o governo do PT causou mal ao país, sim. E esse governo do PT não pode voltar. Eu defendo essa tese. Essa tese tem que ser discutida. E é melhor discutir ela com quem foi o grande responsável, que foi o Lula, que o Lula cometeu o maior erro que o Lula cometeu foi ter feito a Dilma sua sucessora. E o maior golpe que deu foi a Dilma, que não permitiu que o Lula voltasse. Se o Lula tivesse disputado a eleição no lugar da Dilma, teria ganho, não teria acontecido nada. Teria tido impeachment e bobeira, teria sido reeleito. Então, essa é a verdade. Porque, obviamente, ele é muito, além de ser muito melhor, ele efetivamente ele é da política. O Lula, se quisesse ser presidente da República de verdade, ele tinha que sair do PT e ir para o partido de centro. Se ele saísse do PT e fosse para um partido de centro, aí ele podia tirar a veste do PT e se tornar um político que, na verdade, ele tenta ser e que ele não é. O Lula não tem nada de petista, na minha opinião. Voltar à política, sim. Voltar a disputar a eleição agora, não. Não, mas algum dia. Sim, algum dia talvez, com certeza. O futuro não posso dizer. Mas voltar à política, sim. Sim, eu estou na política, como sempre. Como cidadão, como ser político, eu sou político. Então, eu estou na política. Agora, que poder eu tenho hoje na política? Nenhum, né? Eu vou conseguir participar de uma eleição presidencial, eu tenho condições de influenciar? Óbvio que zero. Não, eu não tenho. Okay, mas não tenho eu tenho máquina partidária, eu tenho nível de direção partidária, mais nada. Mais para frente você pretende? Mais para frente, sim, com certeza.